A vida é fácil? Não, a vida não é fácil, mas ela pode ser simples, não é? Então, foi a partir desse tema que eu tive a ideia desse bate-papo. Eu sou professor de tecnologia há 22 anos e a gente tem percebido ali um certo receio das pessoas de aprender coisa nova, de se é, 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 mergulhar nas informações, nas tecnologias. E ao longo desse período eu fui desenvolvendo metodologias de trazer as tecnologias e as informações de sala de aula para dentro do cotidiano das pessoas. E dessa maneira, de forma simples, a gente explicar o que aparentemente pode ser difícil. Então, assim surge o bate-papo, pode ser simples, um espaço de informação e conhecimento que vai discutir aqui diversos assuntos de uma forma que seja suave e entendível a todos os públicos. Então, vem cá participar com a gente desse debate. Eu sou Vinícius Soares, sou professor na área de tecnologia, com formação em eletromecânica e mecatrônica, mestrado em engenharia elétrica, e há 22 anos leciono instituições na área de tecnologia. Há 16 estou no IFCE e nós vamos tratar aqui, sobretudo, de tecnologias e outros assuntos que interessam à sociedade, sobretudo nas questões cotidianas e que mais aflige o nosso povo, de forma simples e objetiva. Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do Pode Ser Simples. Hoje estamos recebendo como convidado, seja muito bem-vindo, professor Luiz Daniel. Professor Luiz Daniel, professor Luiz Daniel tem graduação, mestrado e doutorado pela Universidade Federal do Estado do Ceará. Tem trabalhado durante a sua trajetória acadêmica com eletrônica de potência voltada para a conversão de energia e trabalhado muito nessa questão de aplicabilidade na área de renováveis, né, professor? Sobretudo armazenamento, processamento de energia. E nós vamos estar discutindo aqui hoje diversos temas, mas que têm uma coisa em comum, né? Porque eles se convergem ali, eles interagem entre si. Então, fica aqui a dica, né? O que é que transição energética, apagão, aumento do consumo de energia, pobreza energética tem em comum? Acompanhe conosco e fique sabendo aqui no nosso episódio de hoje. Professor Luiz, a gente vem ao longo do tempo, a humanidade vem cada vez mais dependendo do uso de energia. Eu sou de uma geração, de uma época em que poucas casas, por exemplo, tinha televisão, que hoje é item básico, que praticamente a casa que não tem uma tem duas, né? Era poucas casas, inclusive a casa que tinha televisão, o vizinho abria a porta ali para poder a meninada ir assistir televisão pela janela, É né? isso mesmo. De um período em que as prefeituras colocavam televisões na praça. Então, a televisão é um dos itens, para dar um exemplo ali da década de 80, que se popularizou na sociedade. De lá para cá, vários outros equipamentos. Nós tivemos aí, no final da década de 90, o advento dos computadores, né, que numa década ele conseguiu ganhar aí ampla utilização na sociedade. E a gente vem só acumulando, vamos dizer assim, consumidores de energia, né? Você chega nas casas, por mais simples que seja, as pessoas têm um telefone, uma televisão, um sonzinho e etc. Então, é só para dizer que a humanidade cada vez mais depende da energia e cada vez mais a gente precisa reinventar, né, os modelos de energia, né? Como trabalhar essa energia, as fontes. E hoje nós vamos debater tudo isso, fazer uma relação aí com apagões, alguns apagões que já teve no Brasil, um apagão recente na Europa, e o que é que isso tem a ver com o sistema, com transição energética e com esse consumo excessivo de energia. Bom, professor, você pode começar falando um pouco desse mote aí que eu fiz essa introdução e a gente vai dando sequência aqui nesse debate que vai ser muito bacana. Ô, Vinícius, muito obrigado aí pelo convite para participar desse bate-papo assim sobre energia de forma geral, tá? E puxando um pouco do link lá da minha bio, né, nessa parte de trabalhar com energia, quando eu estava trabalhando lá no doutorado,
um dos temas que nos propuseram, né, eu e o professor Renê, como orientador, abraço, professor Renê, é essa questão da transferência de energia entre a rede elétrica e os acumuladores, o armazenamento de energia, né? Esse vai e vem desse fluxo de energia entre bateria, rede, bateria. E que hoje em dia ficou ainda mais preponderante. De certa forma, isso tem a questão do acesso à tecnologia, essa necessidade que você falou aí das televisões que no passado ficavam lá no centro do município, né? Isso aí foi devido ao acesso das pessoas a mais tecnologia. E quanto mais tecnologia você tem acesso, essa tecnologia vai precisar de alguma forma de energia para ela poder ser operacionalizada, né? E hoje em dia nós estamos vendo isso como realidade. Tá? Hoje, mais recentemente, com essa abertura do mercado brasileiro para os veículos importados, principalmente ali da China, dos carros elétricos, que a gente está vendo se popularizando de forma mais intensa aqui, né? A gente está vendo agora aquela coisa que eu falei lá do meu doutorado, né? Que a bateria está conectada na rede. Né? Você está precisando tirar essa energia da rede elétrica e transferir isso para um acumulador, que hoje está lá no carro elétrico, né? Luiz, tem um outro elemento nessa jogada, né? Além dessa virada das fontes de carbono para uma fonte renovável do que já se consumia energia elétrica, Uhum. a gente tem essa migração, por exemplo, tem a utilização da energia renovável na tradicional energia hidrelétrica, por exemplo, né? Eu acho que Isso, eu isso, isso. expliquei melhor agora. Mas também existe uma transição de outros tipos de fonte de energia que não consumia necessariamente diretamente energia elétrica, né? Era uma fonte de energia ali do petróleo, fóssil, e que era convertido diretamente em calor. E que agora também está migrando para uso de energia elétrica. Então, a gente tem energias diferentes que estão migrando para uma mesma fonte agora, que é a elétrica, Isso, nessa pegada renovável. Então, eu acho que isso também justifica um pouco isso. esse crescimento, né? É, o- a gente teve no passado alguns choques de realidade, né? Por exemplo, a crise do petróleo de 70, né? E isso meio que mudou, por exemplo, mudou o paradigma no brasileiro para você partir a estudar mais como fazer o uso de biomassa, obter álcool e como utilizar melhor esse álcool, hoje etanol, né? Para a propulsão veicular. E hoje esse paradigma, ele de novo está acontecendo, porque você precisa trazer eficiência, você precisa trazer descarbonização. Hoje a gente sofre essas consequências do aquecimento do planeta. Rapaz, hoje em dia o Ceará, a Europa, o Brasil todo, você sente que o ambiente todo está muito mais quente. Isso está tão perceptível, está ruim, não está agradável. E isso meio que está impulsionando com que as pessoas, com que os governos, eles passem a investir mais, a aplicar mais essa coisa da descarbonização na sociedade, certo? Então, essa ideia de você sair de uma máquina de uma eficiência mais baixa, que só é a máquina puramente Uhum. térmica, para uma combinação das máquinas elétrica com Com térmica, né? térmica. Traz essa puxada de você reduzir essa demanda, demanda do ponto de vista de eficiência e descarbonizar de forma mais rápida esse processo. Né? Aproveitar melhor as fontes de energia que você tem. Porque, de uma certa forma, você vai necessitar recarregar aquela bateria. Né? Por exemplo, para um carro elétrico. Só que da onde é que vai vir essa energia? Se vier de uma fonte térmica poluidora, não resolveu o problema. Não resolveu o problema. Mas se você puder otimizar o uso da sua fonte que você tem, por exemplo, vindo lá do etanol, você trazendo mais eficiência para esse processo de mover de um ponto A para um ponto B, reduzindo essa pegada de carbono, aí sim você traz essa questão de trazer para níveis de carbono mais toleráveis. Reduz isso de escala mais global, essa produção de CO2. Né? Professor, de um lado, nós temos essas necessidades emergentes surgindo e se ampliando em grande velocidade.
De um outro, nós temos as grandes estruturas de distribuição de energia que, embora tenha suas particularidades, mas segue um modelo de centralidade, por exemplo, ali em cima do Estado, né, Uhum. nesse gerenciamento dessa distribuição, até porque a energia é um bem essencial e também é uma questão de soberania nacional dos países. Né? Então, Isso. o Estado faz questão de estar ali no gerenciamento desse processo. Mas a questão é a seguinte: é, o que se expande no consumo, a estrutura de distribuição tem acompanhado isso? Isso tem relação, por exemplo, com essas questões, ou pode ter relação com os apagões, né, que nós já tivemos aqui em outros momentos, que a gente sabe que envolve outras coisas, manutenção, modernização, mas isso muda a dinâmica do sistema também. Se eu poderia falar um pouco sobre o que essas novas fontes de energia muda do ponto de vista do comportamento desse transporte energético, né? Pronto, perfeito. Tem uma frase que, quando a gente estuda engenharia elétrica, vai estudar distribuição, transmissão de energia, e todo engenheiro ele conhece isso, que energia elétrica você tem que consumir. O que você produziu, você tem que consumir. Né? Seria a condição ótima. É a condição para que o sistema funcione bem. Você produz, você consome. Produzir 100 gigawatts, eu tenho que ter consumo de 100 gigawatts. Certo? Produzir 10 gigawatts, eu tenho que ter consumo de 10 gigawatts. Se eu não tenho esse consumo, tá? O consumo começa a cair aos poucos, você também tem que acompanhar isso na geração. O mesmo acontece, se eu começo a consumir mais, eu tenho que ter geração para que isso aí mantenha o sistema equilibrado. Se acontece desequilíbrio nesse processo, um dos efeitos que se observa na rede elétrica é a frequência da rede elétrica modificar, certo? Ou os níveis de tensão também serem modificados. Tá? Isso é uma questão técnica que Uhum. envolve esse balanço energético, tá? Do consumo e da geração. Então, um dos efeitos que ocorre se você reduz de forma drástica a geração e você está pedindo energia, você está com consumo, né, é você ter redução na frequência. Você reduz a frequência do sistema. Hoje, nosso Brasil trabalha com 60 Hz, a frequência ela começa a cair. Isso significa dizer que você está colocando um freio nas máquinas elétricas que estão conectadas no sistema ou na eletrônica que está conectada no sistema, tá? Porque o sistema não está conseguindo entregar e disponibilizar aquela energia, certo? Você está colocando um freio, porque você está pedindo mais energia do que o que o sistema pode entregar. Uhum. E isso aí é ruim para o sistema, porque o sistema ele foi projetado e planejado para se proteger. Você tem que proteger as linhas de transmissão. Você não pode simplesmente deixar a bel prazer de uma linha de transmissão dessa entrar em colapso. Né? A tecnologia precisa estar bem alinhada com a dinâmica de consumo e geração do momento, né? Exato, Mais ou exato, menos isso, né? exato. Então, quando você projeta, planeja, equipes do ONS, EPE, trabalham todo santo dia para que esse sistema seja mantido esse equilíbrio. Tá? Então, quando você coloca as fontes intermitentes, Que são as que renováveis, são né? as renováveis, né, eólica e fotovoltaica, solar fotovoltaica, esse cenário ele começa a se tornar muito dinâmico. Né? Então você falou de apagão. Recentemente ocorreu um apagão na Europa, né? E quando você olha os percentuais que estão lá de fotovoltaica, de eólica, são fontes com intermitência, com considerável intermitência, e essa intermitência exatamente diz sobre essa questão da disponibilidade da Aham. energia, da potência instantânea ali. Então pode ter sido um determinado momento que o sistema perdeu essa característica do que a gente chama de inércia. Entendi. Perdeu a inércia, né? Tá muito mais como uma fonte sem inércia, sem essa característica de manter equilíbrio na frequência do sistema, e o sistema se protegeu. Né? Ela não tem uma condição de amortecimento de variações bruscas, né? Isso, Porque a própria fonte está variando, né? a própria fonte está variando. A intermitência é essa questão de hora tem, hora não tem, né? Isso. E aí, como você tem fontes de energia
que dependem de questões da natureza, como radiação solar e vento, seria, por exemplo, de repente fica nublado, né? Ou de repente parou de ventar. Então você tem uma alteração brusca ali do fornecimento de energia, né? Isso. O diferentemente do que você tem, por exemplo, nas hidrelétricas, que eu tenho a água acumulada, então eu tenho uma bateria de água, vamos dizer assim. Né, você É, acumula por energia é uma potencial, né? energia potencial, então a água represada ela é uma espécie de bateria de água. Quando eu preciso, eu solto água que vai acionar as turbinas, né? Exato. Esses sistemas têm uma outra dinâmica, né, professor? Os sistemas hidráulicos, né, por terem uma massa considerável a atuar ali em cima das unidades de geração, você tem inércia, você tem sistemas que é como a gente chama de base forte, né? É um sistema que apresenta inércia. Tá? Até mesmo as grandes térmicas, as grandes usinas térmicas também têm bastante inércia. Tá? Já, por exemplo, quando você coloca uma usina fotovoltaica, uma usina eólica, na hora que, mesmo como ela sendo ocupando uma área razoável, basta você ter ali uma transição de 3 horas da tarde para 5, 6 horas, a energia ela some no intervalo de 2, 3 horas. Ela Uhum. desaparece no intervalo de 2, 3 horas. Coisa que não acontece numa usina hidráulica, numa usina térmica. Tá? Ok. Então é uma dinâmica totalmente diferente que está se apresentando como desafio para o sistema integrado nacional. Né? E isso é comum. Esse desafio ele não é só nosso, né? Isso é comum, por exemplo. Nós não temos aqui, por exemplo, professor Luiz, a pretensão de dizer, né, o que foi, até porque as autoridades da Europa, dos países que tiveram problema, ainda estão lá investigando. E como isso é de multivariável, né? Isso às vezes até demora para a própria instituição ter um diagnóstico correto disso. Mas o que é que se tem em comum entre os apagões, né? O que é que a gente poderia dizer? Um apagão aqui no Brasil, na China, na Europa ou em qualquer canto, ele pode acontecer quais são as questões genéricas, né? Que pode causar um apagão a despeito do país e do que se use, né? Dentro Uhum. desse casamento entre o sistema ter as proteções, eu ter as oscilações e essas condições inerciais aí, né? De movimentação de energia e etc, né? Porque às vezes o pessoal fica criando teoria da conspiração, né? Porque isso vai acontecer. Não tem sistema 100% imune. Não tem, isso é fato. Até, por exemplo, se acontece explosão solar, isso afeta aqui nas linhas de transmissão. A gente está falando de linhas de transmissão com mais de 2.000 quilômetros, 3.000 quilômetros. São vastas áreas e a ionização causada, por exemplo, por uma explosão solar, ela pode levar Uhum. à atuação das proteções dos sistemas. Né? Isso é fato, isso já é A conhecido, proteção né? entende como distúrbio Com um e distúrbio e leva ao desligamento para evitar a propagação desses problemas. Então isso aí também é previsto, certo? Mas no caso dos sistemas intermitentes que hoje a gente tem essa expansão, por exemplo, a gente estava olhando recente agora, hoje a parte de intermitência, pelo que a gente está vendo, né, está com mais de 36% hoje no Brasil, combinando fotovoltaica e eólica. Ou seja, você está com mais de um terço conectado ao sistema integrado nacional, que é fonte intermitente, que tem praticamente nada de inércia. Né? Então, o que se pretende, o que a gente está vendo, o movimento da EPE, ONS, todos os entes que participam do Sistema Integrado Nacional, é o lançamento de usinas, né, centrais de armazenamento de energia. Né, que, se eu não me engano, agora no segundo semestre, vai sair o edital, já dei uma olhada nos documentos que a ANEEL disponibilizou, vão partir de 30 megawatts. Né? Vão partir de 30 megawatts essas centrais de armazenamento de energia. Tá. Então existe a EPE, é a Empresa Brasileira de De Energia, pesquisa de energia, né? pesquisa de energia ligada à ANEEL e o governo, Isso. e a ONS, né? Isso, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, né? Operador Nacional do Sistema Elétrico. São entidades governamentais que compõem aí o conjunto de órgãos de gerenciamento, execução, operação e planejamento do sistema energético, né? Exato. E aí eles já estão pensando em partir com um sistema de armazenamento
em baterias para Isso. tentar amortecer essas. Para poder absorver essa energia, permitir que o sistema possa crescer ainda mais essa questão das fontes intermitentes, mas trazendo confiabilidade e E segurança, segurança. certo? Então, está sendo planejado isso já há algum tempo, né, para que isso aconteça, certo? Maravilha, Luiz. Bom, é importante a gente observar essas coisas, tá, pessoal? Não é teoria do caos, isso são processos, né, de adaptação, de modernização, de migração de uma realidade para outra. Como os sistemas são grandes, né, usando a sua palavra aqui, professor, a inércia também de, de mudança, né, de Uhum. adaptação também ela é grande, porque isso requer grandes investimentos, grandes obras, né? E não é coisa que você vira uma chave É. ali de qualquer maneira. Professor Luiz, o Brasil ele tem despontado, né, no protagonismo da transição energética, que nas nossas conversas a gente sempre troca uma ideia nesse aspecto, mesmo sem produzir muita tecnologia, né, que essa é uma das grandes angústias nossas, né? A gente ainda usa muita coisa comprada de fora. Mas o Brasil ele é um país muito entusiasta da transição energética, até pelas condições ambientais e climáticas nossas em capacidade de geração de energia. Né? Então isso deu ao Brasil, por exemplo, durante 2 anos consecutivos, segundo dados da IRENA e da Organização Internacional do Trabalho, a IRENA é a Agência Internacional de Energias Renováveis. Né? O Brasil ele é o segundo país do mundo em geração de empregos na área de energias renováveis, né? Que algumas pessoas têm chamado de emprego verde. Nós tivemos ali em 2022 1,4 milhões de empregos nessa área, em 2023 1,6 milhões de empregos. Ficamos atrás apenas da gigante asiática China, né? Que é mais ou menos umas 5 vezes isso aqui, mas está dentro das proporções, né, de mercado que a China tem. Em contrapartida, a gente tem esses desafios de ter um berço de desenvolvimento de tecnologia no Brasil, mas não só. Nós temos também uma questão ambiental Uhum. que é muito desafiadora para nós em todos os aspectos, nas renováveis não é diferente, sobretudo no desmatamento. Aqui vamos pegar uma questão mais nossa no nosso estado, da Caatinga, para grandes empreendimentos fotovoltaicos. Então a gente tem os desafios ambientais, tem esses desafios de avanço tecnológico e tem um desafio social muito grande, que é o que tem se chamado de pobreza energética, né? Uhum. Tem um dado do ano passado que diz que 14 milhões de brasileiros vivem em condição 14 milhões de brasileiros vivem em condição de pobreza energética. Isso quer dizer que esses brasileiros têm que escolher todo dia se paga a conta, se come ou se faz um gato de energia, né? Isso não é coisa simples, porque isso desencadeia uma série de questões, né? Uhum. Porque desencadeia violência, risco de vida, enfim, incêndio, uma série de coisas. É, prisão, né, criminalização da pobreza, uma série de outros fatores. E mais recentemente, na sexta-feira passada, o jornal O Povo estampou no seu caderno de economia é, que metade da renda de 36% das famílias brasileiras são comprometidas com a conta de energia. Embora o governo tenha lançado recentemente um programa que vai isentar as pessoas de até 80 kW de não pagar energia e dar desconto quem consome até 120, mas nós sabemos, né, professor, que ainda tem uma lacuna ali de pessoas a serem atendidas ou inseridas dentro dessa transição energética, que vai aí desses 120 com desconto até 500 kW, que aí 500 kW já não é mais pessoas que estão em condição de pobreza energética, mas é uma fatia que, por exemplo, se ela não tiver dinheiro para investir no sistema, que vai ali de Uhum. 7 a 10 mil reais inicialmente, ela não consegue nem comprar energia mais barata do que tem se chamado no mercado de energia por assinatura. Porque as empresas que trabalham com energia por assinatura não estão dando mais conta desses clientes abaixo de 500 kW, só estão querendo pegar consumidores a partir de 500 kW. Como é que a gente poderia
pensar, né, o desafio de incluir essas pessoas dentro da transição energética, haja vista que nós sabemos que toda e qualquer mudança ou tecnologia ela precisa de escala. Isso. E esse quantitativo não é um quantitativo pequeno. Eu tenho visto muito debate, mas muito focado na indústria, né? Uhum. A própria condição a priori do hidrogênio verde, ela tem um foco muito voltado para a indústria. Nada contra, ninguém está aqui, não é um contra o outro, não. A questão é uma questão de inclusão mesmo, né? Como o Brasil vai vencer esse desafio ou se teria algum caminho, né, que a gente poderia apontar aqui de perspectiva de incluir essas pessoas, pegando, por exemplo, o modelo dos países que são conhecidos como referência em transição energética e amadurecimento, que é de escalabilidade dessas pessoas, sabendo que nós temos muitos problemas sociais, diferenças sociais, um país de escala continental não é coisa fácil, né? Mas a inclusão desse pessoal nessa transição, né? Sim, sim. Eu penso que alguns modelos que foram realizados ali na Ásia, eles podem ser aplicados aqui no estado. Vamos falar da nossa casa aqui, né? É, Na Ásia, principalmente lá na China, eles optaram por seguir com o modal elétrico, com o modal, por exemplo, dos veículos elétricos, inversores, fotovoltaica, porque observaram que eles tinham condições de fazer isso daí e entrar com competição em escala global, para tentar entrar em certos nichos que os outros não estavam entrando, principalmente a parte do veículo elétrico. Né? Eles resolveram entrar de forma muito intensa nessa parte da produção das baterias. Né? Resolveram entrar de forma muito intensa na parte de produção fotovoltaica. Tudo isso fortemente subsidiado pelo Estado. Tudo isso fortemente influenciado pelo Estado para exportação. Tá? Então, eu penso que isso daí levou a essa industrialização muito forte na Ásia, na parte fotovoltaica, na parte de elaboração de inversores, na parte de elaboração de baterias, para massificar isso daí, fortemente subsidiado. Tá? Hoje, se você pegar assim, a grande parte do que é a empregabilidade no Ceará é serviço. Né? Ok, beleza, a pessoa produz bolo em casa, produz serviço de manicure, né? Ok, tudo bem. Cada um sabe daquele nicho aonde vai atuar. Mas a gente tem que pensar a longo prazo, não mais só serviços de baixo valor agregado. A gente tem que planejar trazer esse valor agregado para patamares mais competitivos com o mundo. Porque se a gente não faz isso daí, a gente vai ficar o tempo todo dependendo dessa tecnologia E que sendo vem mão lá de de fora. obra, né? E sendo só Isso, mão de obra. só apertador de parafuso, Vinícius. Essa é a grande realidade. Esse número que você colocou aí, se você for puxar No no miúdo, miúdo, é só apertador de parafuso. parafuso. Montador de kit, né? O valor agregado é baixíssimo. Enquanto você pega as indústrias de montagem de inversores, exige uma mão de obra de capacitada muito elevada. Tá? O valor agregado é mais alto. Mas não adianta a gente só fazer inversor para o mercado local. Vai morrer de fome. Tem que planejar que esses equipamentos eles possam também ser vendidos, exportados para o resto da América Latina. Por que não ali vender para o argentino, vender ele para os outros países que compõem e depois expandir isso aí, por exemplo, para outros países, por exemplo, a África. Isso aí, o Brasil tem muitas parcerias ali com a África, por exemplo, a gente tem aqui a Unilab, né? A Sim. universidade aqui, que pode estar se ajudando nesses modais aí. Tá? Então, a gente tem que planejar isso, trazer esse tipo de conhecimento para as nossas instituições, para fomentar que serviços e que para outros tipos de indústrias eles possam estar sendo concebidos aqui no Estado com valor agregado e empregando mais gente, com um valor agregado mais elevado. Tá? É Maravilha. mais ou menos aquele mesmo Entendi. modal que foi aplicado lá na Ásia. Né? Luiz, tem um modelo, é um modelo muito esperançoso, porque ele quebra ali alguns paradigmas
da realidade e ele traz também um ponto de inflexão nesse debate que eu gostaria de comentar aqui para a gente já ir fechando essa nossa conversa de hoje. É, o Conjunto Palmeiras, em um projeto fantástico, né, capitaneado pelo Joaquim Melo, ele consegue incluir transição energética com economia e comércio local. Então, eu acho que isso é uma grande saída, Uhum. porque, veja bem, a gente também não consegue sair das pessoas que estão em condição de vulnerabilidade a de repente colocar essas pessoas num patamar de desenvolver tecnologia. Isso é uma inércia, né? É, Você tem a inércia razoável é um salto para muito isso grande, né? acontecer. Isso. Mas eu acho que de repente se trabalhar em duas perspectivas, ó, vamos tirar as pessoas da condição de miséria Uhum. e vamos prover que essas pessoas tenham minimamente condição de repente deixar que seus filhos possam estudar Sim, para no passo seguinte desenvolver sim, tecnologia. sim. E aí o Palmeiras sai na frente mais uma vez nesse projeto porque ele consegue não só trazer energia barata e acessível para a comunidade do Palmeiras, mas pagando um preço que a gente pode chamar de preço de custo dentro de uma usina fotovoltaica e ele ainda pega com um sistema de cashback do que a pessoa paga ali Uhum. da conta no mês mais barato, ele fazer com que eu tenha uma circulação de renda local. Isso pode estar promovendo o surgimento ou o fortalecimento de pequenos negócios, como você mesmo citou, uma manicure, uma confeiteira, não é? E que ela possa melhorar de vida e permitir que o filho que ajudava ela ali, porque ela não tinha condição de pagar um funcionário, ela agora possa deixar que o filho vá ter mais tempo para estudar e a gente, paralelo a isso, trabalhar um processo Sim, de mudança, né, de ponto de inflexão de desenvolvimento de tecnologia. sim. E aí vamos apostar, né, nos inúmeros acordos que o governo do estado tem assinado aí com a China, essa aposta do hub do hidrogênio, nosso potencial natural, e que a gente possa, no futuro bem breve, professor Luiz, estar fazendo aqui outros debates, né? Ah, maravilha. Já tratando e debatendo uma nova realidade do nosso cenário tecnológico, a exemplo, por exemplo, do que o senhor desenvolve com os modais, né? O senhor poderia até rapidamente falar aí para a gente finalizar esse Pronto. episódio. A pirâmide de Maslow, né? Quem procurar na internet aí vai ver. Diz respeito às necessidades fundamentais do ser humano. Então, quando você entrega energia de forma mais acessível para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, o filho, por exemplo, dessa senhora que está lá fazendo bolo para complementar a renda, ele está agora tendo acesso acesso à luz para poder estudar, para poder evoluir, para poder crescer na vida, né? Então, isso daí ajuda muito. Você está atendendo as bases da pirâmide de Maslow das necessidades humanas. Ter mais Ter conforto, mais poder conforto. ligar um ventiladorzinho ali para E, estudar sem ser no calor, né? exato. E a pessoa só vai aprender tecnologia, só vai aprender a construir, estudar como elaborar, por exemplo, um sistema de bateria, um sistema de inversor, um sistema de conexão à rede, entender todas as normas, se ela tiver esse conforto atendido. Se ela não tiver com fome, se ela tiver com problema de intermitência na energia dela, não tiver condições de pagar, o cara jamais vai sentar, parar algumas horas para ler uma norma de como fazer e atender aos critérios necessários para desenvolver a tecnologia que seja. Entendeu? Então, precisa-se realmente, eu concordo que precisa dessas questões aí serem atendidas para garantir que as pessoas elas possam avançar no conhecimento. Né? E puxando esse gancho aí do conhecimento que você colocou, algo que está acontecendo de forma bem recente, muita tecnologia está vindo da Ásia para cá, nessa questão de baterias, nessa questão de eletromobilidade. Vem muita tecnologia da Ásia para cá. Mas o que, que o asiático fez? Olha, vocês vão ficar totalmente dependentes de mim. Vocês vão ser totalmente dependentes de mim. Ponto. Eles não abrem nada. Nada, nada, nada. É muito difícil você encontrar informação Uhum. sobre sistemas de gestão de bateria, sobre como é que os protocolos de comunicação dessas baterias funcionam.
é bem complicado, sabe? Isso dá outro papo, não dá, professor? Rapaz, dá pra gente ficar horas aqui conversando. Gente, no próximo episódio estaremos novamente com o professor Luiz aqui para ele falar de Armazenamento, né? Vamos falar de armazenamento armazenamento. de energia. Obrigado.